Então estamos aí de volta, né? Uma segunda vez. Estamos aí, segunda rodada. Então o nosso primeiro podcast ficou muito legal. E aí ele tem uma explicação assim mais sociológica sobre essa geração atual de jovens e como essa leitura da sociedade fez tu planejar o hype e como é que tu aborda essa geração, né? Agora o nosso bate-papo é mais assim ministerial, assim, como é que tu constrói esse ministério, até para quem tá assistindo aí, que é um pastor de jovens aí de alguma igreja, tá começando um ministério de jovens, pode ter talvez uma luz aí de um passo a passo, algumas ideias para planejar o ministério de jovens na igreja dele. Então eu queria já começar te perguntando por que o hype foi criado, assim, o que tu quis fazer no hype que tu viu que outras igrejas não faziam ou que tu achou que tinha que ser diferente? Cara, começou com a demanda de jovens na igreja, né? A gente tava com uma leva, alguns jovens ali vindo na igreja e tal, e não tinha uma programação específica para isso, né? Aí o Matheus me chamou, a gente conversou, trocou uma ideia, veio a oferta, o homem vendeu bem o peixe, a gente aceitou o desafio, né? E só que desde o início a gente pensou no hype como algo para avançar, né? No que sentido? Assim como a nossa igreja ela tá focada em plantação, né? A gente quer plantar mais igrejas, a gente quer avançar o nosso jeito de fazer igreja dentro do estado, a gente quer levar isso mais para frente e tal. O hype ele foi feito da mesma maneira, tanto que a nossa visão é essa, né? É ser um ministério diferente, né? Do que tem por aí de ministério jovem, que possa ser replicado e plantado em outras igrejas. Então um modelo que vai se tornar com o tempo referência no Rio Grande do Sul, para a região metropolitana, talvez para regiões urbanas, né? Então o nosso foco é para tá bem nessa questão das regiões mais urbanas, assim, o que o jovem pensa, como é que ele funciona dentro desse contexto, né? E aí tudo que a gente faz é planejando, assim, cara, se a gente tiver que levar para lá, como é que a gente vai fazer, né? Então a gente já pensando nisso, né? Então desde que a gente montou, a gente pensou assim, como funcionam os grupos jovens das outras igrejas, né? E que tipo de público elas atraem. Então, como a nossa igreja é uma igreja focada para as pessoas de fora, atrair os sem igreja para dentro da igreja, a gente queria fazer a mesma coisa no hype. Então a gente pensou assim, normalmente, né, quem vai no culto jovem é o filho do crente, né? O filho do pastor, filho do cara que já está aí na igreja, tal. E o que a gente vê nos grupos jovens é um mini culto, assim, né? Tu vê aquela É o louvor ali, mais ou menos a mesma quantidade, a palavra, né, a palavra introdutória, palavra de oferta, toda a mesma liturgia de um culto padrão de domingo, né, normalmente é feito no sábado, né, sempre um clássico das igrejas é o culto jovem ser no sábado, daquele horário ali das 7h30 às 10 ali e tal, com essa pegada de um culto jovem, a única coisa que às vezes o pessoal apaga a luz, bota uma musiquinha mais rock and roll, assim, mais pop rock, ou agora o worship também, né, que tá vindo forte aí, que tomou o lugar do pop aí nos grupos jovens. Uma mensagem um pouco mais voltada pro jovem, talvez um jovem pregando e tudo mais. A gente pensou assim, cara, isso não é o que a gente quer. Né? Isso é o que já está acontecendo, né? Então a gente ia ser mais um grupo igual a tantos outros acontecendo dentro de São Leopoldo, né? Tem centenas de igrejas fazendo a mesma coisa. O que a gente pode fazer diferente? O que não está sendo feito, né? Então, tipo assim, desde o horário, do dia, da forma, do jeito como a gente comunica, da forma como a gente recebe as pessoas, o tempo que as pessoas passam aqui dentro, tudo isso foi pensado pro sem igreja. Então o nosso objetivo, o nosso foco foi todo desenhado nesse sentido, né? Tipo assim, cara, como é que a gente vai trazer essa galera que não gosta de igreja, ou o cara que desistiu de igreja porque, sei lá, ia forçado com a família, no culto jovem, numa igreja meio ruim, numa igreja meio não sei o que, desistiu daquele ambiente e não quer mais saber de igreja. Como é que eu posso atrair de novo esse cara? E o cara que nunca entrou ou nunca entraria numa igreja por nada, porque não conhece, porque não gosta, porque só ouviu falar mal, porque né, tem uma percepção errada ou ruim de igreja, como é que eu trago esse cara pra cá? Então todo o nosso formato é para isso, né, é para fazer isso acontecer. Vocês planejaram uma série de ações e que visam tentar
romper com essa ideia de que o Ministério de Jovens é só pro filho do crente lá que não sabe o que fazer com ele no sábado de noite. Isso. E tentar ser um negócio missional, que atrai o cara que não é crente. E como é que isso começa a se manifestar na prática, assim, de onde é que saiu esse nome, hype, essa estética que vocês têm, como é que vocês pensam isso a partir dessa visão? O nome hype veio antes de eu assumir o ministério, né? Então, surgiram alguns protótipos de Ministério Jovem um pouquinho antes da gente assumir ali, né, algumas ideias e tal, aí o Matheus veio com a proposta, eu peguei um nome que já tinha, que eu achei sensacional, né, que é a ideia da palavra hype, é uma contração da palavra hyperbole, que é exagero em inglês, que normalmente ela está relacionada, é uma gíria assim, relacionada a coisas que estão em alta, né? Às vezes é pra moda, às vezes é pra filme. Esse filme aqui tá hypado, né? Esse filme aqui agora todo mundo tá assistindo. Agora o tênis lá, o Air Jordan 4 tá hypado, porque todo mundo quer comprar aquele tênis, não sei o que e tal, né? Então a ideia eu achei sensacional, porque o que o jovem quer é o hype, né? Ele gosta disso, ele quer saber sobre o que tá acontecendo. Qual é o anime agora que tá bombando, qual é o filme que tá, né? O que tá acontecendo no mundo que eu preciso saber, que eu preciso me informar. A ideia é trazer Jesus de volta pro hype. Que Jesus seja o hype da vida deles, né? E eles estão, um negócio que eu falo bastante pra eles assim, eles estão no hype da vida deles, né? É o momento mais top da vida, né? Por mais que às vezes eles achem que não, né? Um momento meio triste, assim, meio depressivo, sentimentos muito aflorados, às vezes o cara não consegue curtir adequadamente o momento da juventude, mas é o momento mais top da vida, né? Você vai ter as suas melhores vivências e experiências nesse momento, né? Então é um negócio que eu sempre falo pra eles, né? Pra eles nunca esquecer que eles estão no hype, não só o lugar físico hype, mas no hype da vida deles, e que é pra eles aproveitarem esse momento dentro dos caminhos do Senhor, que é a melhor maneira de fazer isso, né? Então a gente começou, né, com um nome bacana, né? Uma coisa atrativa. O cara olha, não dá cara de igreja, né? Tipo assim, vou lá no hype, né? O cara, o que é? Uma balada, uma festa, é um café, o que é isso aí? Podia ser um pub, podia ser um nome de qualquer coisa, assim. Uma pizzaria, podia ser qualquer coisa, né, cara? Então, né, a estética preta ali no logo e tal, o roxo, que é a nossa cor de fundo, que tá sempre ali junto. Então, desde a estética da coisa, né, até a forma como a gente recebe as pessoas na igreja, né, foi tudo pensado nesse sentido. No começo a gente começou com poucas pessoas, a gente tinha ali acho que uns 5 ou 6 jovens, que eram quem já estava aqui na igreja. A gente sentava numa mesa, né, a gente batia um papo, né, a ideia sempre foi essa, uma conversa, né, batia um papo, sentava ali, trocava ideia, comia alguma coisa junto e depois ficava aí jogando, conversando, brincando e tal, né. E aí a coisa foi avançando, a coisa foi expandindo, né. No começo terminava mais cedo, menos gente, o pessoal ia embora mais cedo, depois a coisa foi aumentando, foi se estendendo até mais tarde, e a gente teve que ir tomando algumas decisões de caminhos a seguir, né? Tipo assim, vamos limitar o tempo, não vamos ter alimentação para essa galera, não vamos receber eles como? Vai ter café ou não vai ter café? Vai ter não sei o que. Então, tudo pensando assim, cara, como é que o ambiente pode estar bacana pro cara vir pra igreja, chegar e se sentir à vontade, ser bem recebido, conectar com as pessoas e querer ficar. Então, quando a gente assumiu ali, o Matheus falou pra mim assim, cara, eu quero que pra quem não sabe, o Matheus é o nosso pastor, né? Pastor aqui da nossa igreja. Ele disse assim, eu quero que a sexta-feira, ou o dia que vocês forem fazer o hype, aquele espaço de tempo, a igreja é do jovem. E eu comprei aquele troço, né? Assim, cara, esse é o dia que a igreja é do jovem. Esse horário, a igreja é deles. E é bacana de ver como eles gostam de estar aqui, como a gente conseguiu, né? Às vezes nem precisa tanto, às vezes o líder de jovem pode estar preocupado assim, eu preciso comprar os puffs coloridos, eu preciso pintar a parede de preto, eu preciso fazer não sei o que. Cara, durante muito tempo a gente não teve nada disso. Agora a gente está começando a ter essas coisas, né? Mas a gente conseguiu criar um ambiente sem ter isso. Né? A gente criou com as pessoas, que é o principal. Aí depois você bota um puffzinho, você coloca um negócio, não adianta ter os puffs e as almofadas e os tapetes e as luzes e as paredes e os negócios, se não tem as pessoas que fazem a coisa acontecer ali, né?
Então, desde o início, né, a nossa ideia foi pegar, cara, quem aqui já tá aqui com nós, já tá crente há um bom tempo, já caminha, já tá firme, não sei o quê. E tinha uma galera boa saindo do seminário ali, uma galera top, Sim. que ajudou a gente desde o início, tá ajudando ainda, que pegou junto nisso e fez a coisa acontecer. Né, de convidar pessoas, de receber bem, de abraçar, de cuidar e de criar esse ambiente para quem tava chegando. Né. Então, cara, isso foi sensacional, foi bacana e é fundamental, assim, cara, tô começando um trabalho jovem. Primeira coisa, assim, cara, trabalhe com as pessoas para criar o ambiente. O ambiente físico, assim, não, o ambiente é aquele que você sente, não que você enxerga, aquele que você sente quando chega. Né? Esse é o ambiente que realmente faz a diferença pra galera. Né? Então, antes da estrutura, tu pensou no jeito de ser do Hype, como é que vai ser, e quais são esses elementos que tu falou nas pessoas e como as pessoas vão ser tratadas, recebidas, quais são esses elementos que tu teve que construir com a equipe, assim, o Hype tem que ser assim, 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 quando a pessoa entra ali, ela tem que ser abordada assim, 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 ela tem que sair daqui se sentindo assim, assim, assim. Quais são esses elementos, assim, que tu acha que são fundamentais? Cara, tem algumas coisas que a gente acabou percebendo no jovem, né? Então, por exemplo, a gente vê que a maioria dos jovens, cara, não é a regra absoluta, mas que a maioria dos jovens não tem bons relacionamentos. Não tem amigos, amizades profundas, tem dificuldade de abraçar, tem dificuldade de abrir uma coisa pessoal, às vezes tem dificuldade de olhar nos olhos para conversar. Eu via muito isso na galera quando tava chegando, assim, né? Tinha dificuldade de olhar nos olhos pra conversar contigo, né? Então, uma coisa que eu trabalhei com eles, uma das primeiras coisas que a gente trabalhou foi essa questão assim, cara, a gente precisa abraçar eles. Mas eles não gostam. Não, mas a gente vai ensinar eles. Né? A gente vai ensinar o jovem a ser abraçado. A gente vai ensinar ele a ser amado. A gente vai ensinar ele a olhar nos olhos, a ter carinho, né? Porque por causa da forma como a nossa sociedade se estabeleceu nesse século XXI aí que a gente está vivendo, a gente vê que muitos jovens estão vindo de famílias separadas, de pais às vezes que ficam disputando a atenção do filho com presentes, com não sei o que, com levar para comer e tal, e acaba não gerando vínculo. Né? Então o cara vem de casa sem vínculo, ele vai para a escola, ele não cria vínculo com os amigos, ele não tem vínculo na rua porque não tem mais aquele negócio dos amigos da rua, né? É muito mais difícil disso acontecer. Ele chega aqui e ele encontra vínculo. E aí isso faz a diferença. Né? Isso pega os caras, isso faz o cara querer ficar, faz o cara querer participar. Ele pensa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Então a gente vê também às vezes um jovem que veio algumas vezes, por algum motivo parou de vir, daqui a pouco ele vem de novo, cara, que saudade que eu tava daqui, porque bom, aqui vocês abraçam, aqui vocês conversam de verdade, aqui a gente consegue, né, bater um papo bacana, não sei o que e tal, né. Então a ideia do Hype sempre foi de criar esse espaço de relacionamento. Por isso que a gente não faz o culto. Ele é mais parecido, dentro das estruturas que a nossa igreja tem, com um cultivo do que com um culto em si, né. Ele é muito mais parecido com um grupo caseiro, né? Para quem não sabe, que é um cultivo, né? Que é o nosso grupo caseiro que a gente tem nas nossas casas. Só que o nosso grupo caseiro ele vai até 14, 15 pessoas. O Hype acabou passando um pouco disso, né? A gente chega em 50, 60 pessoas. Né? Mas ele é muito mais parecido com um cultivo, com um grupo caseiro, do que com um culto. Né? A gente tem a mensagem prática, contextualizada. A gente conversou já da outra vez sobre isso, voltada para a cultura deles, porque eles pensam. Né, com elementos da cultura e tudo mais, para chamar a atenção e conectar com eles. Mas o foco principal, e onde a coisa realmente acontece, é nos relacionamentos. É no bate-papo antes e depois. Desde a hora que a gente está recebendo a galera ali, 7h37, começa a receber a galera chegando, até a hora que a galera está saindo 1h30, 2 horas da manhã, é ali que a coisa acontece. É ali que o negócio realmente, que eu consigo conversar com cada um, que eu consigo já, né... Aí já faz um aconselhamento, já troca uma ideia, Eu gosto sempre de começar a mensagem depois de ter cumprimentado todas as pessoas que estão ali no salão, né? Normalmente a gente começa ali 8h10 a mensagem, e aí eu aproveito esse tempo ali das 7h30 às 8h10 para cumprimentar todo mundo, né? Tanto os da casa como os visitantes, quem já está vindo, como quem está chegando a primeira vez.
trocar ali uma conversa rápida ali com o cara, porque às vezes é 2, 3 minutinhos tu já pega se o cara tá bem ou não tá, né? E aí, tudo bem? Pois é, bem, né? Sabe como é que é? Essa semana foi complicado, né? Então, cara, depois a gente conversa, então. Agora eu vou dar mensagem, mas depois a gente troca uma ideia. Agora vai ter, nem sempre eu que dou mensagem, então, agora vai ter a mensagem, mas depois a gente conversa. E aí eu já consigo mapear e sentir como é que a galera tá. Né? O que tá acontecendo, como é que estão se sentindo, como é que foi a semana, como é que estão passando. Né? Então, assim, minha dica, né, pra quem vai fazer Ministério Jovem, cara, tu tem que gastar um tempo com os caras. Tem que gastar um tempo. Tu vai ter que... E é tempo de conversa. Né? Então tu vai chegar no cara, tu vai começar a falar do COD, vai falar do GTA 6 que não lança nunca, vai falar, né, do FIFA, falar do cara tá jogando, do jogo, pra quem gosta de futebol, do Real Madrid que tá jogando muito, do Rafinha que tá gastando a bola. Tu entra no mundo dele, né? E vai entrando no mundo do cara. Tu vai ter que gastar um tempo olhando uns animes lá, vai ter que gastar um tempo olhando uns filmes, pra tu ter conversa. Né? Pro cara sentir, cara, esse cara me entende. Né? Ele não é um doido alienado aí que não sabe nada do meu universo, né? Ele sabe do que eu gosto, né? Ele gosta do que eu gosto, ele tá conectado comigo. Eu vou conversar com esse cara. Aí tu dá uma oportunidade de conversa. E aí tu sai de uma conversa de FIFA pra uma conversa de... Cara, eu tô pensando em tirar minha vida. Aí tu sai de uma conversa de COD ou algum jogo, tu chega numa conversa de tipo assim, cara, eu não me sinto amado pelos meus pais. Então, esse tempo de bate-papo, né, essa estrutura de ter assim, converso antes, tem a mensagem, a gente conversa depois, cara, isso eu acho que é uma das coisas mais legais do hype. Uma das coisas mais tristes. E isso é um negócio que tu falou que tu faz, tu modela isso, né? Tu vai lá e aborda as pessoas. Tu conseguiu de alguma forma ensinar o resto do teus... Tu falou que já teve uma galera que já chegou meio que do seminário ali, que eram dentre eles que já podiam ajudar a liderar, né? Sim. Tu conseguiu ensinar eles a fazer isso também? Ou é mais difícil? Como é que é o processo para tu fazer outras pessoas replicarem esse comportamento? Cara, no começo, assim, foi um pouco mais complicado, assim, né? Porque a galera era boa, mas o jovem ele tem uns lances de timidez, às vezes uns lances de né? Eu não sei o que falar, é uma pessoa diferente, pessoa completamente diferente, nunca teve na igreja e tal, né? Mas, cara, eu acho que a gente conseguiu vencer isso rápido, né? A gente teve várias conversas sobre isso, e aí eu acabei passando algumas ferramentas, né? Tipo assim, porque o que acontecia muito? A gente tem ainda muito visitante que nunca entrou em igreja, né? Então às vezes acontecem umas coisas esquisitas, às vezes chegam uns caras que acham que dá pra acender um cigarro no meio da igreja que não tem problema, né? Dá pra eu vou, né? Dá pra trazer, sei lá, cara, é gente que nunca entrou numa igreja, o cara não sabe como é que uma igreja funciona, né? Ele acha que ele pode chegar lá, mexer na playlist e botar a música que ele quiser, né? E aí a galera ficava apreensiva, tipo assim, cara, como é que eu vou abordar esse cara sem magoar ele, pra que ele nunca mais volte, mas que ele pare de fazer o troço errado que ele tá fazendo ali né, e se enquadre dentro da cultura que a gente tá querendo passar, né? Então uma coisa que eu usei, que eu passei para eles já umas 2 ou 3 vezes é o lance da comunicação não violenta, né? Que é o observei, eu senti, né? Eu tenho um desejo e aí eu faço o pedido, né? Aí eu modifiquei ele um pouco, né? Eu observei, aí no lugar do sentir eu coloquei assim a palavra diz, né? Então assim, eu observei, eu sei que a palavra, que a Bíblia diz uma coisa diferente, né? Eu tenho um desejo que é fazer esse cara se enquadrar dentro da cultura de igreja que a gente está vivendo, eu preciso fazer um pedido para ele. Então, né, a comunicação não violenta, eles usam esse termo de comunicação não violenta, mas eu acho ela até bem violenta, porque quando confrontativa, né? Porque é um confronto direto, né? E quando o cara ensina a ferramenta, pelo menos quando eu fiz o curso e aprendi a ferramenta pela empresa que eu trabalho, o cara ensinou a tu avançar em direção à pessoa conforme tu vai avançando a conversa, né? Então tu chega, bom dia, como é que tá? Tudo bem? Cara, eu observei que tu tava fazendo um negócio assim e tal, né? Cara,
E eu senti que isso não tá legal pro nosso ambiente. Aí tu vai aproximando o cara. Aí tu vai levando a conversa pra um tom mais sério, vai aproximando fisicamente do cara. E isso passa uma seriedade, passa um tom de tipo assim, cara, isso aqui... Eu sou teu amigo, isso aqui precisa mudar, né? E eu vejo que isso funcionou. Na nossa galera ali e tal, começamos a aplicar, começamos a fazer e tal, a galera foi se soltando, foi pegando confiança, a coisa foi avançando, né? E agora, tipo assim, eu posso ficar bem tranquilo, né? Tem alguns líderes que ficam assim nas rodas de conversa, cara, eu olho, o cara tá lá, eu fico tranquilo, não, eu sei que se ele tá lá, qualquer conversa que acontecer, qualquer coisa que aparecer, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer pepino, cara, o cara vai resolver, ele vai falar, ele vai dizer, ele vai intervir, não vai deixar passar, né, e tal. Então, e gerando também esse senso de, tipo assim, responsabilidade. Cara, você faz parte disso, né? Eu não tô fazendo isso aqui sozinho, mas a gente tá fazendo isso aqui junto, né? A gente tá construindo esse ambiente para esses jovens, a gente tá trabalhando na vida deles junto, né? Bacana ver esse treinamento, o pessoal saber relacionar, ter jogo de cintura. Mas tu mencionou antes também que você se reúne na sexta ao invés do sábado, como a maioria das igrejas faz. Tem alguma sacada, assim, algum princípio, alguma ideia por trás disso? Cara, o nosso foco é o não crente, né? O que o não crente faz no sábado? Vai pro pub, vai jogar uma sinuca, vai pra uma balada, vai pra uma festa, vai pra não sei o que, se junta com os amigos pro churrasco. Eu não quero atrapalhar o cara. Sim, muito mais difícil competir com esses programas. Eu tô competindo com uma coisa que o cara já gosta de fazer, né? Então, tipo assim, como é que eu vou convencer o cara a abandonar a festa dele de sábado e vir pra igreja? Né? Eu vou ter que gastar muito mais lábio, eu vou ter que arrastar o cara pra cá, o cara não vai querer estar aqui, o cara vai estar aqui pensando na hora de sair pra ir pro negócio que ele tem depois, que às vezes é mais tarde, né? Então, qual é a ideia, né? Tipo assim, qual é a chance do cara sair pra fazer alguma coisa maior? É sexta ou é sábado? É sábado. Sábado é o dia, né, do cara fazer alguma coisa, sair com os amigos, não sei o que e tal. E também, como o nosso foco é alcançar esse público, para os nossos jovens também saírem nesse dia, para que eles também tenham esse dia livre para ir nos lugares que o jovem sem igreja tá, para ir no cinema, para ir na praça, para ir no pub, para ir nesses lugares, para ir jogar uma sinuca e, cara, ter contato com essa gente, né? Ter contato com essas pessoas, conversar com eles, trocar ideia, tá inserido, para quando alguém convidar ele para fazer alguma coisa no sábado, dizer, não, posso porque eu tô na igreja, não sei o que, não, sábado eu tô livre, sábado eu posso. Sexta eu tenho um negócio lá na igreja, mas sábado eu posso. Ou vamos comigo sexta lá no Hype e sábado eu vou contigo lá, né, fazer um negócio lá no centro, dar uma banda, fazer alguma coisa. Então a ideia é essa, né, é de deixar esse tempo para que eles possam relacionar com a galera deles. Top. E aí não conflita, né? Não consegue estar lá e estar aqui e entrar no mundo deles, conseguir trazer para cá. E aí tu mencionou antes que vocês começaram a incluir uma janta na programação no final e que é 100 horas para acabar. Tem alguma ideia também por trás disso, de por que incluíram a janta que não tinha antes e deixaram 100 horas para acabar, porque antes acabava num determinado horário? Tem alguma coisa assim que vocês querem alcançar com isso? Cara, é o tempo. Ano passado eu dei uma mensagem no Hype na época ali do Setembro Amarelo, e aí eu usei na mensagem uma pesquisa, né, que fala sobre o tempo que alguém leva para construir uma amizade verdadeira, né? Então, eles fizeram algumas pesquisas lá nos Estados Unidos, lá, normalmente, né, os Estados Unidos está muito mais à frente nisso, né, do que a gente, né? Normalmente as boas pesquisas vêm de lá, né? Que os caras pegaram pessoas que estavam se mudando, né, de uma cidade para outra, por algum motivo de estudo ou trabalho, não sei o quê, e acompanharam essas pessoas e fizeram um levantamento de quanto tempo o cara levava, quantas horas o cara tinha que gastar com uma outra pessoa para começar a gerar uma amizade, um relacionamento. Eu não vou lembrar agora os números, mas era em torno de 40 a 60 horas para te começar a gerar um relacionamento que dá para chamar de amizade, e aí relacionamentos mais profundos aí vai para 100 e poucas horas, quase 200 horas, para te começar a ter esse nível de profundidade com a pessoa, para te começar a abrir problema, para te começar a contar um pouco da tua vida, contar a tua história, ouvir a história da pessoa, que a amizade tem esse lance da troca, precisa ir e vir e tal, né? Os dois têm que estar ali conectados, tem que fechar.
E a ideia do hype é fazer justamente isso, né? A galera, eles têm poucos momentos para passar longos períodos relacionando com as pessoas no dia a dia, né? Tu tá no trabalho, tu tá relacionando, mas tu não tá relacionando de verdade. Tu tá trabalhando, tá fazendo outras coisas e tal, né? Tu não tá lá focado e tipo assim, não, hoje eu vim aqui pra conversar, pra aproveitar, pra conhecer alguém, não sei o quê. O hype não. O hype é o ambiente de conhecer alguém, é o ambiente de conversar com alguém, de trocar uma ideia com outra pessoa, né? A gente tem os jogos, a gente tem a quadra de vôlei lá atrás, a gente tem o basquete, a gente tem essas coisas, mas, cara, na maioria do tempo, as pessoas estão conversando. Na maioria do tempo. Elas estão trocando ideia, estão brincando, estão conversando, estão se conhecendo, né? Aí a gente tem o Ministério de Integração que age por trás disso também, entrando nas rodas de conversa, trocando ideia, pegando dados, informações e tal. Então, o 100 horas para acabar é para deixar o cara à vontade. Tipo assim, cara, quanto tempo você precisa ficar aqui na igreja para que tu se sinta à vontade? Quanto tempo você precisa pra, tipo assim, sentir, cara, esse lugar aqui é meu também. Eu tô em casa. Né? Aqui, pá, que lugar legal, que musiquinha ambiente bacana, luzinha legal, né? Comidinha boa, não sei o que e tal, né? A gente percebeu que quanto mais tempo a galera passava aqui dentro, mais eles se conectavam com a gente, mais eles amavam a igreja, mais eles gostavam de estar aqui nas sextas-feiras. Então, a gente assumiu esse compromisso. Não é fácil, né, você fazer algo sem hora para acabar, né? Uhum. Então, cara, a galera chega aqui por volta das 7, né? Tipo, eu chego aqui por volta das 7, eu saio daqui 2 horas da manhã, né? 1h30, 2 horas da manhã. Então, cara, é um período longo, né? Mas, cara, tudo o que acontece nesse período é muito satisfatório, né? Então, é o que eu falei antes, cara, o líder de jovem tem que gastar tempo, né? O jovem precisa sentir assim, cara, esse cara tá aqui pra mim. Ele tá abrindo o tempo dele pra mim, porque ele não recebe isso, né? Ele não tem isso, ele nunca teve isso, né? Às vezes nunca teve às vezes uma conversa que eu tenho com um jovem no primeiro dia dele ali, eu consigo ser mais profundo do que a família dele nunca foi com ele, né? Ou me preocupar com ele do jeito que nem a família nunca nem se preocupou com ele, né? Então isso conta, né? Isso faz a diferença, né? Bacana, tempo pra ouvir eles, tempo pra conversar com eles, que eles não têm em outro lugar, isso é bacana. E aí tem uma outra parte da liturgia também de vocês que sempre tem, e aí que às vezes as pessoas acham que isso aqui é meio não importante, mas que é a questão da foto. Sempre tem foto, sempre tem algum ministério ali da comunicação do hype com um fotógrafo com a câmerazinha tirando um monte de foto, publicando depois, marcando todo mundo no Instagram. Qual que é a ideia por trás desse negócio da foto? Cara, a foto ficou um negócio tão importante quando a gente montou a nossa apostila do Envolva-se, que é o nosso treinamento para pessoas que querem servir no ministério. Dentro, quando eu escrevi a liturgia do hype, né, o que acontece dentro do sequência lá, tá lá, 9 e pouca lá, foto, né, ela tá dentro da liturgia como um passo fixo, importante que tem que acontecer. Necessário. Né? Necessário, faz parte do negócio. E aí qual é o lance da foto? Né? O lance da foto é você se enxergar no meio da galera. Cara, os caras repostam foto, né? Uma galera tem a foto do perfil, é a foto que tirou aqui no hype, né? Ou se não é a foto da galera toda junta, é uma foto que tirou com alguém, ou tirou sozinho, ou tava ali numa roda de conversa, tiraram uma foto e tal, né? Então isso gera uma identificação. Né? O cara vai olhar lá no perfil, no nosso Instagram lá, vai ver ele na foto e assim, cara, eu faço parte desse negócio, esse negócio aqui é muito legal. Eu sou parte disso, eu sou parte do hype, eu sou parte dessa igreja, eu faço parte desse convívio, né? Então a galera às vezes tá chegando e fica meio assim, tirar fotos, não sei o que, né? O pessoal acha que tem, sei lá, eu acho que aquelas histórias de VOD que bater foto rouba o espírito chegou, até a galera deve estar acreditando nisso aí, né? Explicação. Mas, cara, depois que o pessoal entende, pega o negócio, a galera vem pra foto e bate a foto, né? E faz zoeira ali na hora da foto, e brinca, não sei o que e tal, né? E é um momento bacana, cara. Cara, virou né, parte importante da nossa liturgia, do que a gente faz. E é muito legal ver como isso gera identidade. Quando a gente, às vezes, acontece da gente atrasar um pouco pra postar lá
o link com as fotos, né? Que daí o que a gente faz? A gente larga tudo num drive, bate as fotos, dá um tratamento nas fotos lá, larga num drive, daí posta algumas ali, né? E depois posta todas lá no drive para quem quiser acessar e ver, tá lá disponível, né? Salvar, pegar uma foto e tal, né? Às vezes a gente demora um pouco, né? Porque dá uns BO aí, dá uns atrasos, uns negócios e tal, né? Não consegue fazer na segunda-feira, acaba indo mais tarde. A galera começa a cobrar, cadê as fotos do hype? Cadê as fotos de sexta? Eu quero ver as fotos de sexta, não sei o que e tal, né? Então o cara vê que é um troço bacana, um negócio que realmente a galera comprou e que é legal, né? O pessoal compartilha, né? Dá um senso de identidade. Isso, senso de identidade. A galera fica compartilhando no Instagram. Porque o que o jovem precisa, né? Uma das coisas que o jovem precisa, ele precisa se sentir pertencente. Né? Tipo assim, cara, às vezes o jovem tá meio avulso na vida, assim, né? Meio se sentindo meio perdido, sem saber pra onde ir. E aí ele encontra uma comunidade que abraça ele e que dá um sentido pra ele, né? E aí ele se enxerga nisso, ele se sente pertencente. Mas, cara, eu faço parte. Né? Isso me dá identidade, isso me dá um lugar ao qual eu pertenço. Bacana, cara. E aí tu citou um pouco aqui de passagem que tu tem os teus líderes, né? Tem líderes e tu falou que tu tem uma integração, tem ministérios. Como é que tu organizou, como é que tu foi organizando esses ministérios aí conforme o hype foi amadurecendo? Que ministérios tem, por que tem, como é que funciona? Cara, a minha ideia era, além de ser um ministério, né, para atrair jovens para dentro da igreja, além de ser um ministério que futuramente possa ser replicado e passado para outras igrejas, a minha ideia também era fornecer líderes para a igreja. Cara, vamos pegar essa galera, vamos treinar essa galera, vamos ensinar essa galera, vamos botar eles a trabalhar e fazer as coisas, vamos dar liberdade para eles, vamos dar conhecimento para eles, ensinamento, experiência para eles, porque eles vão liderar a igreja. Né? E cara, a gente já tá vendo isso, né? Tem jovens meus que estão se tornando reponha-se de outros líderes de ministério. Né? E cara, isso reponha-se, para quem não sabe, não tá dentro do contexto da nossa igreja, né? É a nomenclatura que a gente usa para o líder que vai te substituir no futuro, caso você morra, caso você precise trocar de ministério, caso você precise ir plantar uma igreja ou fazer qualquer coisa, né? Você tem que ter alguém pronto para te substituir. E eu acho muito bacana que alguns líderes que eu coloquei como líderes de ministério dentro do meu ministério para ajudar no hype ali, como, né, subministérios dentro do hype, eles estão se tornando líderes de ministério e reponha-se dos líderes principais da nossa igreja, digamos assim, né? Cara, isso para mim é muito satisfatório, né? Para mim isso é um dos nossos principais objetivos sendo atingidos, né? Que é formar líderes para a próxima geração, né? E não só para agora já, né? Essa galera já tá atuando, já tá batizando gente, já tá, né, convertendo gente, já tá, né? Eu brinco com eles às vezes nas nossas reuniões de liderança que há 4 anos atrás, né, a gente tá entrando agora na nossa 4ª temporada, né? A gente entrou na nossa 4ª temporada, sexta-feira a gente começou nosso encontro, então na nossa 4ª temporada, nosso 4º ano. E se tu voltasse 3 temporadas atrás e tu pegasse o hype e tirasse ele da igreja, né? Digamos assim, sumisse com o hype todo mundo da envolvido igreja. Ali Sumisse com coisa da igreja. Cara, não ia fazer tanta falta. A igreja ia continuar avançando, não sei o que e tudo mais e tal, né? Hoje, se você pega a galera do hype e você que tá servindo nos ministérios da igreja como um todo e você tira eles da igreja, cara, você cria um problema. Vai faltar líder de cultivo, líder de grupo caseiro, vai faltar gente para te ajudar no CEMIG, né? Tu tá bem guarnecido aí na minha gurizada, né? Vai faltar gente na comunicação, ninguém vai bater foto, porque todo mundo que bate foto faz stories na igreja é do hype. Não vai ter, vai faltar gente pro diaconato, vai faltar gente para todos os ministérios e todas as áreas da igreja, vai faltar gente na música, né? Então a gente vê, eu fico muito feliz, cara, de ver isso, né? Porque a ideia também é essa, né? Não é só alcançar o jovem, mas, cara, pegar esse cara, acompanhar esse cara, treinar esse cara, desenvolver esse cara e avançar esse cara. Né? Eles se integraram na vida da igreja. Eles se entregaram. Cara, alguns jovens que chegaram aqui e você, né, tu olhava assim, beleza, converteu, coisa boa, né? Maravilha, mais uma aula para Jesus, mas
Tu olhava assim, não sei se vai né, avançar tanto assim no reino. Cara, os caras avançando, os caras fazendo e tal. Cara, isso é extremamente gratificante e satisfatório. E aí a estrutura de ministério que eu montei dentro do Hype, eu copiei a da nossa igreja. Né? Então a nossa igreja lá, a gente tem o Ministério de Integração, a gente tem o Ministério de Diaconato, a gente tem o Ministério da Comunicação, a gente tem fugiu agora os ministérios da nossa igreja, né? O que a gente não tem no Hype, que tem na igreja, é o Next, que é o Ministério de Crianças, né? E o Ministério de Louvor, porque a gente não tem a música no Hype, né? A gente não toca, não executa a música, a gente tem só a música ambiente. Né? Depois a gente pode falar mais sobre isso também, do porquê não tem, né? Mas todos os outros ministérios e todas as outras coisas que acontecem dentro dos ministérios a gente tem os caras da mídia ali, a gente tem os caras dos slides, a gente tem o cara né, que liga o som, a gente tem o cara que né, ajusta a luz, a gente tem o cara que faz a limpeza do diaconato, a gente tem o pessoal da cozinha, a gente tem o pessoal da integração, a gente tem tudo isso acontecendo, e a gente tem mais um ministério que é o de decoração, que esse não tem, né? Esse é só nosso, né? Esse não tem na igreja, a gente tem, que é o de decoração, porque para nós é algo importante, né? Para que essas pessoas né, se desenvolvam para assumir esses lugares lá na frente. Como a gente é uma igreja que quer plantar igrejas, cara, quando a gente plantar uma igreja em Canoas, quando a gente plantar uma igreja em Campo Bom, quando a gente plantar uma igreja em outra cidade, a gente vai precisar de líderes para mandar para lá. E talvez um desses caras que hoje é líder da integração aqui do Hype, ele vai para lá ser líder de integração lá, ou vai lá treinar os caras da integração de lá, entende? Ou ele vai lá treinar como montar grupo jovem, né? Porque ele tem todo o conhecimento, ele fez a coisa junto, ele trabalhou junto para a construção disso, então ele vai lá para treinar uma outra igreja sobre né, como montar um grupo jovem urbano. Então a minha ideia de montar essa estrutura é de fazer igual acontece dentro da nossa igreja, porque quando eles chegarem lá, não, beleza, eu já sei como é que é. A gente já fazia isso lá e tal, é a mesma coisa, não mudou nada. Bacana. E aí avança, a coisa anda mais rápido. E aí tu sempre pegou e recrutou dentre o pessoal do próprio Hype para esses ministérios, ou tu teve também ajuda de gente de fora que não era do Hype, pessoal mais velho, que vinha lá para ajudar? Como é que tu compunha a tua equipe? Cara, eu comecei no nosso primeiro ano, eu fiz uma série de mensagens, foram 2 ou 3 mensagens sobre serviço na igreja, né? E aí ali eu vi que deu uma virada de chave. E aí eu trouxe os líderes de ministério pro Hype, para cada um falar um pouco sobre o seu ministério, né? Apresentar o seu ministério, dizer como é que eles podiam servir dentro do ministério ou não, onde é que eles podiam atuar, como é que não sei o que, né? Aí ali eu vi que vários que não estavam servindo em nenhum ministério deram um passo de começar a servir, né? Uma galera entrou na integração, uma galera entrou na comunicação e tal, e aí a coisa foi avançando, uma galera começou a te ajudar e tal, né? Aí a coisa foi indo, e aí a partir dali a coisa deu uma virada de chave, né? Então se tu quer trabalhar esse tipo de coisa no Ministério Jovem, cara, tu tem que apresentar para eles, né? Porque às vezes eles não sabem, a gente pode achar que eles sabem, estão vindo na igreja já há 2, 3 anos, eles sabem como a igreja funciona. O óbvio precisa ser dito às vezes, né? A gente tem que apresentar as coisas. Cara, olha, existe às vezes o cara sabe que existe um ministério, mas ele acha, não, de repente eu não posso servir nesse ministério. Eu não sei se eu tenho capacidade para servir nesse ministério. Como é que eu vou ser treinado para fazer esse negócio que eu não sei ainda, né? Então, apresentar para o jovem as possibilidades de serviço dentro da igreja e aproveitar o tempo que eles têm disponível, né? É engraçado que vários jovens começaram a servir saúde. Vários jovens começaram a servir numa época que eles tinham mais tempo disponível. Aí eles começaram a fazer cursos, começaram a trabalhar, aí o tempo do cara reduziu, né? Porque daí a vida faz isso com a gente, né? Ela reduz o nosso tempo. E aí o cara começou a ficar preocupado, porque ele não ia ter tanto tempo para servir. Cara, tu vê a mudança de prioridade, gente, né, cara? Nível de prioridade. O cara vem preocupado se aconselhar comigo e dizer assim, cara, eu tô atucanado porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer tal coisa, mas eu quero servir na igreja.
Eu quero ter noites disponíveis para estar aqui, fazendo seminário, para estar aqui, servindo no diaconato, para estar aqui, servindo na integração, para estar aqui, servindo em alguma coisa na igreja, né, servindo na mídia, fazendo alguma coisa, editando um vídeo, editando alguma coisa e tal, uma arte, um negócio. O cara preocupado em servir na igreja. Isso é sensacional, né, cara? Então tu teve que educar eles para eles comprarem a ideia de servir, mudar esses valores assim, e aí depois fica fácil de ficar recrutando eles para servir nos ministérios que tu foi criando. Cara, eles ficam tão empolgados com o negócio que eles acabam empolgando os amigos deles. Né? Eles vão empolgar, vamos lá, cara, não sei o que, né? Porque uma coisa é eu falar assim, o velho falando, né? Ele é velho, né? Ele gosta dessas coisas, né? Outra coisa é o cara que é igual a ele, né? Que gosta das coisas que ele gosta, que tem a mesma idade do cara, que tá passando pelas mesmas coisas. Não, meu, vamos lá servir em tal ministério que é massa. Se ele tá dizendo é porque deve ser massa mesmo, né? Por que um jovem de 17 anos vai querer fazer isso aqui? Ele vai pensar, então deve ser legal mesmo, né? Aí ele acaba engajando nisso aí, né? Então, uma coisa que existe na cultura e que é muito forte na geração Z é o lance de não querer mais tantas responsabilidades. Esse lance de tipo assim, eu não almejo mais, a geração Z já não almeja mais cargos de chefia, de CEO, de, né, crescimentos, né, financeiros e crescimentos de carreira e tudo mais, né, responsabilidades, cargos que exigem muita responsabilidade. Às vezes a igreja exige responsabilidade, porque, cara, tu tá lidando com pessoas e salvação de gente, né? É a vida de gente. Então, cara, tem um peso e uma responsabilidade ali. Mas quando eles entendem como é bom fazer isso, como Deus ama isso, como isso é gratificante, como isso enche o coração deles, cara, é o melhor perfil de gente que tem para servir é o jovem. Eles fazem com vontade, eles fazem com intensidade, eles dão a vida pelo troço, eles vêm de bicicleta no calor de 40 graus para fazer um negócio aqui, e sai tarde, e chega cedo, e não estão nem aí para nada, e não estão preocupados, e se precisar dormir, dorme, mas se precisar não dormir também não dorme, porque o importante é entregar o que precisa entregar pro reino. Cara, é do cara ficar assim, o cara fica empolgado, cara. Eu fico muito empolgado em ver eles servindo. Quando eles dão essa virada de chave, é muito legal, é muito bacana. Que massa, sem frescura, né? É, sem frescura. Eu tava falando de ministérios também, e aí tu mencionou que vocês não têm ministério de louvor. E aí eu queria saber por quê, como é que vocês chegaram nessa conclusão, já fizeram algum teste de ter o louvor, e como é que foi, e como é que concluíram que era melhor sem? Cara, desde o começo a gente percebeu, como a ideia não era ter um culto, né, e ser atrativo para o não crente, né, a gente percebeu que o jovem ele é bem menos conectado à música do que a geração anterior, digamos assim, né? Tem jovens dessa geração que nem gostam muito de música, né? Normalmente os jovens sempre vieram muito, muito conectados à música, né? E agora a gente está vendo um cenário um pouco diferente. Os jovens não estão conectados à música, né? E aí a gente percebeu que o estilo de louvor que tem, mesmo no culto, mesmo mesmo nosso, por exemplo, na nossa igreja a gente tenta fazer um louvor que seja simples, que seja claro, que seja objetivo, que explique alguma coisa importante sobre Deus e sobre o reino, né, que qualquer um possa entender a letra e tal, tudo mais. Mas a gente percebeu que a galera, tipo assim, ficava tipo assim, né, olhando, não batia a palma, não participava, não engajava no troço, né? Então, assim, cara, vamos usar a música de um jeito diferente, né? Então o que eu faço para não tirar a música por completo, mas para ir aos poucos colocando essa ideia ali, é usar nas mensagens, né? Então eu executo músicas nas mensagens para explicar alguma coisa, né? Então, tipo assim, às vezes eu pego uma música secular que tá bombada ou que bombou um tempo atrás, né, que fala sobre algum assunto do jovem ali específico. Normalmente os caras acertam uma parte e erram outra parte, né? Eles começam bem uma parte lá, daqui a pouco o cara entra numa vibe muito ruim e erra todo o resto, né? Aí eu pego aquilo ali, faço uma análise da letra
E aí eu crio uma resposta para aquilo ali, bíblica, né? E aí termino, às vezes, com uma outra música cristã que responde aquilo lá. Então, cara, tem autores sensacionais, né? Que fazem músicas bem inteligentes, músicas mais voltadas para os jovens, gostam disso, né? Só que tu vê que, tipo assim, cara, eles não são de ficar ouvindo aquilo ali. Eles acham legal, eles acham massa, assim, né? Mas eles, agora eu vou botar na minha playlist e vou ouvir todo dia. É alguns que fazem, né? Não é a maioria que se apega nesse lance da música, não. Então, tipo assim, a gente usa a música, a gente incentiva eles a vir nos cultos de domingo, né? Pra participar do momento do louvor, pra adorar a Deus, ter esse momento de adoração a Deus, né? Então, a ideia também não era criar uma competição, né? Tipo assim, o cara vir na sexta-feira e achar, não, eu já fui no meu culto da semana, não preciso ir no culto de domingo. Eu disse, não, você não foi no culto, você foi no hype, você foi no encontro de jovens, né? Você ouviu uma palavra lá, mas você precisa vir adorar Jesus no domingo. Você precisa participar do culto com toda a comunidade, com toda a igreja reunida. Agora você está adorando em comunidade, agora você está adorando com todo mundo junto, agora você está fazendo igreja. Né? Bacana. São propostas diferentes. São propostas diferentes, é isso aí. E, cara, a gente tá falando de ministérios ainda, né? Tu falou que tu explicou como é que tu iniciou o processo de recrutamento, como é que tu motivou eles, como é que tu fez umas mensagens ali que fizeram eles virarem a chave e depois comprarem a ideia de servir. Como é que tu conduz as reuniões de liderança com eles? Assim, tu tem uma cadência, assim, de quanto em quanto tempo tu faz reuniões, como é que elas são, qual que é o propósito, o que tu tenta atingir com elas? Cara, a gente foi, ao longo do tempo, a gente foi aumentando, né? Foi diminuindo os espaços entre reuniões, porque a demanda foi crescendo, né? E aí a necessidade de resolver algumas coisas e alinhar outras coisas foi aumentando. Então, normalmente eu divido a reunião entre trazer um assunto para eles específico, né? Que nem agora, no ano passado, a gente leu um livro, todos os dias da igreja leram o livro lá do Craig Groeschel, do Lidere com isso em mente. E aí no final do ano, uma das nossas reuniões, eu peguei aquela parte final do livro lá, que ele fala do cura-me, do estica-me e do destrua-me, né? Aí falei pra eles que essa tinha que ser a nossa oração pra 2025, né? Pra que, cara, Deus destruísse a gente, curasse a gente e esticasse a gente um pouco mais. Aí a gente leu uma passagem bíblica lá de Isaías, lá quando Isaías é chamado para o ministério profeta. Ele já era profeta, mas daí ele tem a visão no templo e aí, a partir daquela visão, ele é esticado um pouco mais, né? Ele era um tipo de profeta antes daquilo, ele virou outro tipo de profeta depois daquilo. Deus queria esticar ele um pouco mais, Deus faz ele passar por um processo de destruição e cura. Então a gente falou sobre isso, né? E a gente olhou para o livro, olhou para a Bíblia, pensou sobre isso na questão do ministério, o que a gente precisa destruir, o que a gente precisa ser curado, como é que a gente pode ser esticado um pouco mais para entregar um pouco mais para o reino. E aí depois a gente entra em questões mais técnicas do ministério. Então, tipo assim, a gente sempre tem uma parte que é, tipo, uma questão teológica, bíblica e, digamos assim, ferramenta, né, para o ministério, para todos eles, para eles aprenderem um pouco mais, darem mais passos nesse sentido. E aí a gente tem uma outra parte da reunião que normalmente a gente vai ver assim, quem são as pessoas que a gente tem que ir atrás pro batismo, quem a gente tem que conversar, quem é que tá, né, desconectando, que a gente precisa ir atrás, quem, né, a gente dá uma mapeada na nossa galera para ver o que precisa acontecer e aí depois a gente troca uma ideia, tipo assim, o que a gente tem que melhorar, o que não tá dando certo, o que a gente tem que fazer diferente, o que a gente não pode deixar de fazer e tal, né, que tá dando certo e tem que continuar. Aí a gente eles dão as opiniões deles lá. Uma das coisas que eu acho mais legal, cara, na galera do hype lá, é que eles são muito sinceros. Eles são muito sinceros, eles são muito tranquilos em ser sinceros. Eles não são, tipo, que nem a maioria dos adultos, cheios de dedo, assim, pra falar as coisas, né, todo, eu não sei o que e tal, né. Então, cara, no começo, quando eu tava começando com o hype, né, 3 anos atrás, eu era meio ruim. Né? Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo, né, cara? Eu era muito esforçado, mas eu não falo, era muito esforço e pouco talento, né? E aí meus slides eram horríveis. Hoje eu olho os slides que eu fazia, né? Que eu tenho salvo no meu PC, e eu assim, cara, como é que eu apresentei isso, cara? Né? E eu sei que precisa melhorar. Eu sei que ainda dá pra melhorar mais, mas
Não tinha nenhuma identidade visual, não tinha nada. Numa semana o fundo era preto, na outra era branco, mudava a fonte toda semana, usava umas imagens aleatórias e tal, né? Tinha um alto potencial de trabalhar a marca e não trabalhava e tal, né? Um monte de coisa que deixava de fazer. Às vezes o tempo da mensagem era muito longo, às vezes o assunto era chato, às vezes, né? E aí eles vinham e falavam, não, aquele assunto lá é muito chato, isso não tem nada a ver com a gente, né? Esse assunto é bom, mas faltou um pouco mais de Bíblia ali, não sei o que, né? Isso tu não pode deixar de explicar, porque a galera não sabe esse negócio. E eu, cara, eu sou muito grato a eles por causa disso, né? Por causa da sinceridade e da parceria, porque eles compraram um negócio assim, tipo, não, a gente é parte disso, então a gente precisa ajustar, melhorar, avançar e tal. Cara, o negócio conseguiu avançar, né? Se eu não tivesse feito as correções que eles me apontaram para fazer e as melhorias e coisas que a gente ainda tem que fazer, implementar, né? Cara, o hype não teria crescido, né? Talvez teria crescido, mas não tanto quanto cresceu, não teria batizado tantas pessoas quanto batizou, não teria trazido tantos jovens como trouxe, né? Então isso é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com o jovem, né? Quando tu traz eles junto para a liderança, eles opinam de verdade sobre a coisa. Bacana, então não tem medo de... Não tem medo, né? É bacana ressaltar essa necessidade da humildade do líder em chamar eles e ouvir os feedbacks genuinamente, assim, mudar. Porque às vezes, cara, eu sou o líder sênior aqui, entendeu? E aí vai vir esses loucos aí me dizer o que eu tenho que fazer. O que esse piá sabe, eu sei o quê, né? Isso, então eu tenho que lidar com essa questão do orgulho também. Então eu acho bacana, assim, ressaltar o quanto o ministério avançou por causa disso, por causa dos feedbacks. E a gente está falando de quantos líderes do Hype hoje? São 60 pessoas que circulam na média na sexta-feira e quantos deles são líderes? A gente tem 12 líderes hoje. 12 líderes. 12 líderes. E a gente estava falando de que alguma porção das reuniões tu lida com alinhamento e esse tipo de coisa. Então, quais são os principais desalinhamentos que eles têm que ficar corrigindo? Assim? Quais são os principais pontos ali de cuidado, onde às vezes gera algum conflito? O que é os pontos sensíveis aí? Cara, o jovem, ele quando ele resolve amar a Deus, ele ama muito, né? Ele ama muito. O jovem é intenso, né? Ele é intenso por natureza. Então, o jovem, ele tem uma tendência a correr para os extremos, né? Então, às vezes ele tem uma tendência a se tornar muito legalista, às vezes tem uma tendência a se tornar muito liberal, né? Ou achar que tá tudo beleza e não sei o que, ou achar que não, vamos pesar a mão do Senhor sobre a vida dessas pessoas, né, e tal, vamos trazer o julgamento de Deus sobre a terra, né? Porque agora... fariseuzinho moderno. Porque o que acontece, cara? Eu passei por isso, só que eu passei por isso fora da igreja, né? Que é aquele sentimento de justiça social, né? Tipo, a justiça precisa ser feita, né? Então eu na minha adolescência era um comunistinha lá, né? Fã de Che Guevara e de Marx e não sei o que, e li o Manifesto Comunista, achava aquilo máximo, vou resolver os problemas do mundo, e não sei o que. Cara, quando o jovem encontra Deus, ele também sente isso, né? E aí a gente tem que ajudar ele a equilibrar a coisa, alinhar o carro na pista, né? Pra não cair nem para um lado e nem para o outro, né? De achar que ele vai resolver o mundo agora com a palavra, vai sair dando bibliada em todo mundo, e o pessoal vai converter, não sei o que, vão parar de pecar. E isso é uma coisa que sempre eu tenho que tá tipo assim, olhando e cuidando e orientando a galera, ensinar eles a amar, né, a ter compaixão para as pessoas, amor, ter paciência também, uma coisa que eu vejo muito assim, eles não são muito pacientes com o processo de conversão das pessoas, né? Então, tipo assim, cara, tem gente que eu conheço que levou, sei lá, 4, 5 anos para dar um passo, né? E ficou ali, e vinha, e não vinha, e às vezes andava na linha, às vezes avacalhava, e não sei o que e tal, né? Às vezes, parecia que ia bem, daqui a pouco saía completamente fora, né? Mas não é uma pessoa pra jogar fora, né? A pessoa tem que, tu vai ali, vai cuidando, vai ajudando, daqui a pouco o cara, do nada, o cara dá um estralo e o cara, vira uma chave e avança, né? Tu tem que estar ali orientando, tem que estar dizendo, tu precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa sair desse ponto para ir para aquele ponto, não sei o que e tal, né? Mas eu não consigo tomar a decisão pelo cara e às vezes leva um tempo, né? Às vezes leva um tempo. Então eu vejo que às vezes falta paciência, né? Para esperar o tempo que algumas pessoas levam para avançar, né?
Então esse lance de estar sempre alinhando o carro na pista, assim, né, para não deixar nem cair nem pro lado, nem pro outro, é uma coisa que eu tô sempre cuidando, assim. Tem que proteger eles deles mesmos, às vezes, né? Às vezes idealismo meio descontrolado, assim, que você tem que direcionar para um lado ou pro outro. É isso aí. E aí tu citou evangelismo, tu falou do processo de evangelização dos jovens, e aí tu falou que o foco do hype é também alcançar o jovem não crente. Então, como que funciona o processo de evangelismo dentro do hype e pensando assim, como é que evangeliza essa geração, assim, que princípios vocês usam para evangelizar, como é que funciona? Cara, uma coisa que para nós tá claro é que tu não consegue mais evangelizar sem ter relacionamento, né? Então, tipo assim, todo hype é voltado para relacionamento, porque é relacionando com o cara que tu vai ter a abertura para evangelizar. Uma passagem que eu gosto muito, que para mim é uma referência de evangelizar dentro de uma cultura não cristã, né? Porque, e até se tu olhar assim, os detalhes das influências, até é bem parecida com o que a gente vive hoje, né? Que é Paulo em Atenas. Quando Paulo tá lá, ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, o pessoal vai perseguir ele lá e ele acaba fugindo sozinho para Atenas. Aí ele passa um tempo lá olhando os deuses, os caras, as imagens lá, ele fica pistola com aquilo, vai lá discutir com os caras na sinagoga, né? Eu imagino que ele deve ter chegado na sinagoga lá, por que vocês não estão fazendo nada sobre isso? Olha aqui, que cidade idólatra, não sei o que, não sei o que. Só que quando ele chegou para falar com os caras que eram idólatras, o que ele disse? Vejo que vocês são muito religiosos, né? Ele montou uma estratégia. Ele entendeu a cultura. Ele conhecia também a cultura, né? Então, tipo assim, cara, naquele texto ali de Atos 17, ele vai citar Epimênides, que era um filósofo, ele cita o cara 2 vezes, cita ali no Deus Desconhecido, cita depois lá naquela parte que ele fala do nele vivemos e nos movemos, ok, cita um outro cara que era Menandro, que era um cantor, né? Era um cantor que fez uma música para Zeus, e ele tira um trecho daquela música para Zeus e diz, não, isso aqui é para Deus, né? Esse cara em que, acho que é essa parte, né, nele vivemos, nos movemos, existimos, não, esse cara não é Zeus, esse é Deus, esse aqui é Deus, né? E aí ele conhecia, ele tinha propriedade da cultura que ele estava tentando inserir o evangelho, né? Por que eu vejo muita semelhança, né? Porque, tipo assim, o povo grego, o povo de Atenas, ele estava sofrendo uma influência filosófica muito grande, era o centro da filosofia do mundo, era ali, né? Então tinha várias ideologias diferentes. Ele vai lá, ele fala lá com os epicureus e esqueci o nome dos outros caras lá. Eram 2 linhas de filósofos ali. Os estoicos e os epicureus. É para eles é para esses caras que ele vai discursar. Tinha os hedonistas, tinha não sei mais quem. Eram várias linhas de pensamento diferentes. Então, tipo assim, ele tava lá no Areópago pregando para, sei lá, 100, 200 pessoas. Dentro daquelas 100, 200 pessoas tinha 30 tipos de filosofias de pensamento diferente, né? Hoje não é diferente. Hoje a gente vive um lance aí meio tipo, cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quer, cada um tem uma fé do jeito que quiser, cada um monta a sua religião personalizada do jeito que quiser, né? Muito parecido com o pensamento grego daquela época, né? As relações, a forma como os gregos enxergavam a questão sexual, cara, muito parecido com a forma como a nossa sociedade hoje está enxergando a relação sexual. O pensamento grego influenciou a nossa sociedade e quando a gente vai lá estudar ensino médio, filosofia, cara, é aquela chuva de pensamento grego, né, que vai influenciando a nossa vida, não sei o que, tudo mais e tal, né? Então eles eram pagãos porque tinham muitos deuses e isso gerava uma confusão no meio deles. Hoje tu não tem tantos deuses, mas tu tem um monte de coisa que se torna um deus na vida. Crenças e valores. E às vezes nem é crenças, às vezes é tipo assim, o sexo se torna um deus na vida do jovem, o dinheiro se torna um deus, o videogame, sabe, o celular, que é um troço que vicia por dopamina e tal, tudo, né? Tu tem vários outros novos deuses, digamos assim, né, ocupando o lugar desses deuses antigos, que criam uma cultura muito parecida assim com a cultura grega, uma cultura não cristã. Então a gente viveu numa sociedade cristã, agora a gente vive numa sociedade pós-cristã.
né? Então a gente é um bolsão dentro dessa sociedade, né, de cristianismo, sem influência de valor cristão nenhum. Então muitos jovens que chegam pra gente é filho de pai ateu ou agnóstico, né? Então não tem nunca teve Bíblia dentro de casa, nunca teve nenhum terço lá. Aquele cristianismo cultural, nem uma crisma. Né? Lembra da avó que falou alguma coisa muito distante, mas eles não conhecem nenhuma história, né? Tipo, eles não conhecem, não sabem quem foi Moisés, não sabem quem foi Davi, não sabem quem foi Mateus, Marcos, Lucas, João, não sabem quem foi Paulo, né? Paulo é um filme, né, que saiu agora há pouco tempo atrás, né? Então tudo isso tu tem que ir ensinando para eles, né? E aí uma das principais coisas que eu vejo no evangelismo, né, é tu mostrar que a Bíblia é importante e que ela é atual, que ela funciona, né? Que ela tem a resposta para o problema que ele está passando. E se ela tem a resposta para o problema que ele está passando, Jesus tem crédito com ele para ele ouvir o que Jesus tem a dizer. Aí ele dá atenção à palavra da salvação. Né? Então tu tem que construir, né? Em primeiro lugar, relacionamento. Aí tu tem que entender a cultura que o cara está inserido, como é que ele pensa a vida, como é que ele pensa, como é que ele enxerga essa questão de Deus, porque às vezes para eles, sei lá, Deus e Jesus é mais um nesse panteão do God of War aí, né? Daqui a pouco vai ter o God of War se passando lá com Jesus e os discípulos, né? Então, para eles a coisa tá meio que misturado, assim, sabe? O que é ficção do que é realidade. Aí tu tem que mostrar pra eles que é diferente. Não, cara, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa completamente diferente. Aqui tem resposta pra tua vida. Né? Aqui tem uma mensagem de salvação. Não é nada a ver com o que tu viu lá no God of War, não é nada a ver com o que tu viu, né, em algum outro anime ou jogo que tu jogou, né, e tal. E aí a gente começa a construir com essa galera uma ideia de que, tipo assim, cara, a Bíblia é real, a Bíblia é importante, a Bíblia tem a resposta, né? Jesus realmente salva, né? A ideia de pecado, né? Começa a construir isso, mas, cara, a principal coisa é relacionamento. Relacionamento é a chave para te começar a entrar no assunto de... Aí tu entra com as boas e as más notícias, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer com eles e que combate a maioria dos estilos de vida da geração Z e os novos estilos de vida e ideologias que são apresentadas para eles é Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Quão enganoso é o coração do homem, quem poderá conhecê-lo? Né? Deus conhece, e aí no 10 ele vai dizer que ele sonda o coração, ele conhece o pensamento, e aí ele dá conforme a ação. Né? E o que ele está dizendo assim, cara, eu sei o teu desejo, eu sei que teu desejo é ruim, mas eu sei a luta interna que tu passa para fazer ou não fazer essa coisa que tu está sentindo, e eu vou te recompensar, bem ou mal, conforme as tuas ações. Então o pecado vai estar nas ações. Aí eu faço essa construção com eles, né? Porque para algumas coisas, para algumas ideias, eles são coração. Não, eu vivo conforme meus sentimentos, conforme meu coração, eu vou e faço, não sei o que e tal, né? Para outras coisas, não. Tipo assim, o cara chegou no trabalho, primeiro dia de trabalho, o chefe deu uma mijada nele lá, né? A vontade de matar o chefe. Cara... Quem nunca? Quem nunca, né? Vontade dá. Né? Quem nunca sentiu vontade de né, dar uns tapas em alguém, né, que fez alguma coisa? Mas você não faz, por quê? Porque você sabe que ou você pode apanhar, ou você pode ir preso, ou que você pode ser demitido, ou isso vai dar problema, vai ser uma confusão, não sei o quê. Então você pensa, você sentiu, você pensou, você não fez, você não pecou. Né? Então você freou aquilo ali, separou aquilo ali, né? E se você fizer isso por causa de Deus, top, aí tu tá indo no caminho certo. Então construa isso com eles. Já tem uma série de coisas que tu faz que não é baseada no que você sente, no seu coração. Por que não faz isso também, né, com Jesus, né, com a fé, né? Mas eu sinto que lá no espiritismo tem um negócio, eu sinto que não sei o que, eu vou na católica e me sinto bem, eu vou em tal lugar e me sinto bem. Mas não é sentimento, não é você sentir-se bem. É você tomar uma decisão. É você entender
que existe um Deus que enviou seu Filho, que morreu por nós, que ressuscitou para nossa salvação, e agora você toma uma decisão sobre isso. Importante, vários desafios aí para evangelizar essa geração. Cara, não é fácil, cara. São várias nuances, várias situações, várias questões. Cada jovem é um universo diferente, né? Eles são muito, muito plurais, assim, nos gostos, nos pensamentos, na forma de enxergar o mundo. Então, por isso que eu digo que eles são parecidos que essa geração é parecida com salada mista legal. Com o pessoal de Atenas, porque lá também eram vários pensamentos, eram várias formas de viver a vida, várias formas de enxergar. É por isso que o relacionamento é tão importante, né? Para tratar a pessoa como um indivíduo, com as particularidades que ele tem. E aí, falando em desafio, o que tu acha que é a coisa mais desafiadora que tu, como líder, enfrenta ou já enfrentou no Ministério de Jovens, como a Hype da vida? Cara, tem muito desafio, cara, mas eu acho que... Ou top 3. Assim, cara, eu acho que nunca foi difícil pra mim amar os jovens, né? Desde o início, assim, sempre foi muito fácil amar eles, né? Gostar deles, assim. Mas eu acho que não dá pra fazer Ministério Jovem sem realmente amar os jovens. Tu não vai conseguir conectar com eles de verdade. Tu precisa disponibilizar tempo. Tu tem que passar tempo com os caras. Tem que passar tempo com eles. Conversar. E talvez um desafio é encarar a cultura. Né? É entender a cultura. É mergulhar na cultura. É olhar, porque que nem Paulo fez lá. Cara, para Paulo citar aquelas coisas ali, ele estudou, cara. Ele gastou um tempo estudando aquilo ali, né? E aí não foi só ali que ele fez isso, né? Ele manda uma carta pra Tito, ele cita um negócio lá, né? Também lá, ele cita outro negócio aqui e tal. Então, cara, ele estudou muito a cultura, querendo ele ou não, né? Talvez ele gostasse, não sei o que e tal. Se tu gostar, melhor ainda, né? Eu gosto de parte dessa cultura, algumas coisas eu tenho dificuldade, eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas coreanas, né? Tô aprendendo agora a gostar um pouco mais, agora tô olhando uns doraminha, né? Uns negocinhos, eu gosto mais dos negócios mais pesados, tipo Round Six, assim e tal, né? Mas agora tô olhando uns dorama também, tô tentando ouvir uns K-pop, né? Tem alguns tipos de anime que eles gostam muito, que, cara, pra mim é complicado, assim, sabe? Uns negócios muito densos, assim, dá umas viajadas muito loucas, assim, né? Eu sou mais shonen, né? Tipo assim, Dragon Ball, Naruto, né? Aquele clássico, assim. Raiz, assim, mais anime de piá, né? Que chama, né? Mas mergulhar na cultura, né? Então, tipo assim, cara, tu tem que amar, tem que disponibilizar tempo, tem que mergulhar. Se eu fosse citar 3 coisas assim, vamos começar o Ministério Jovem, o que eu preciso fazer? Cara, precisa amar o jovem, independentemente dos TDAH deles, dos esquecimentos deles, das vezes eles vão marcar contigo e não vão aparecer, às vezes eles vão avacalhar contigo, às vezes vai acontecer um monte de coisa. Tem que amar esses caras, tem que amar. Tu tem que ter tempo para isso. Tem que sentar e conversar, e passar um tempo, e passar horas, e trocar ideia, e saber como é que não é, como é que foi, como é que não foi, se importar de verdade com eles, e mergulhar na cultura para entender como é que eles pensam e enxergam o mundo. 3 chaves aí importantes. Cara, a partir daí, né, o resto, vamos pintar a parede, não vamos? Vamos botar pallet, não vamos? Botar o latão aqui, vai ter música, não vai ter? Vai ser só um violão, vai ser ambiente? Eu digo que essas coisas são menores, né? São importantes, mas são menores do que isso. E aí, se tu fosse dizer assim para um pastor agora que vai iniciar um ministério de jovens lá, ele tá com um papel e a caneta na mão para começar a sistematizar ali o plano do ministério, ali o projeto do ministério. O que tu diria para esse cara assim, começa assim, pensa isso, vai por aqui, depois tu pensa lá, o fundamental é isso aqui, como é que tu dá o passo a passo para ele? Cara, eu diria para ele assim, cara, encontre um ambiente bacana, né, um lugar, um espaço bom que eles possam ficar, não sei se vai ser no salão da igreja, ou se vai ser um espaço à parte, lá no fundo, né, uma coisa que talvez eles possam personalizar e dar a cara. Né? Então, tipo assim, no nosso antigo prédio a gente não tinha isso, né? Era mais difícil porque a gente tinha menos espaço. Quando a gente mudou para esse prédio novo, a gente ficou com espaço lá atrás sobrando, que a gente foi lá e personalizou ele, né? Eu fiz uma mensagem
Aí tudo tem que ter, assim, tipo, tá, não larga as coisas soltas, né? Tu atrela aquilo ali a algo importante na Bíblia. Então lá em Isaías tem uma passagem que fala sobre tu ter um nome escrito nas paredes do templo na Nova Jerusalém. Que daí, tipo, os caras top, os caras que não eram de Israel, mas que, né, tipo, os gentios que não é Israel, ele vai falar do eunuco etíope, do não sei o que lá e tal, que deram sua vida, que foram, que fizeram, que pregaram, que fizeram o evangelho avançar. Esses caras vão ter o nome escrito na eternidade. Aí nós montamos uma parede lá embaixo, botamos um tabão na parede lá, pintamos de branco, botamos um versículo em cima assim. Aí eu dei a mensagem no primeiro dia aqui na nossa igreja, a gente levou eles lá no final da mensagem e cada um escreveu o seu nome na eternidade. Para trabalhar essa ideia assim, cara, o que eu vou fazer a partir de hoje para que o meu nome esteja lá, daí na eternidade, de verdade escrito lá naquela parede. Cara, isso foi top, eles vibraram, gostaram, escreviam, e tal, e fizemos um negócio com luz e com não sei o que e tal, né? Baixo orçamento, né? Pegamos uma chapa que sobrou, um pouco de tinta que tinha sobrado da reforma, pintamos umas canetas que nós conseguimos com outro ali e tal, e cara, top demais. Tem que dar sentido para as coisas, né? Não é, vamos largar aqui um negócio aqui pra galera jogar, vamos fazer um negócio aqui, não. Tem que dar sentido para aquele negócio. Aí a galera compra. Entendi, é pra isso, né? Aí cada pessoa que vem visitar a gente leva o cara lá para o cara escrever o nome. Aí explica pro cara o que é, o que significa e tal, né? Aí ele já se sente pertencente também, porque agora o nome dele tá escrito na parede da igreja. E toda vez que ele vem, ele pode ir lá olhar o nome de quem tá lá, ver o nome dele escrito lá e tal, né? Então tu gera um sentimento de pertencimento e tu ensina algo da Bíblia pro cara. Através do ambiente. Através do ambiente. Então, tipo assim, cara, o ambiente é importante, é bacana. Se tu conseguir fazer alguma coisa assim, tá começando, vai fazer. Cara, tenta pensar, não precisa ser alto investimento. Cara, baixo custo dá pra fazer um monte de coisa legal, né? Porque às vezes demora, assim, pra conseguir a grana pra fazer alguma coisa, né? E aí, cara, trazer os jovens para perto, né? Então colocar eles para trabalhar no ministério. Mas a galera não é nem crente ainda, tá começando, não sei o que, ou não tem as pessoas boas para fazer. Cara, vai ensinando, ensina. Então começa a ensinar o cara a fazer uma integração, começa a ensinar o cara a fazer um diaconato. Essa parte de diaconato às vezes pode ser bem difícil, né? O diaconato com o jovem é complicado, né? Às vezes eles não querem varrer, eles não querem recolher o lixo, mas cara, tenha paciência, vai insistindo. Não diz pro cara que ele tá varrendo, diz pro cara que ele tá servindo a Jesus, né? Ele tá proporcionando um ambiente bom e agradável para que alguém possa vir a seguir a Jesus. Então tu tem que dar significado, tem que dar sentido a tudo que faz. Se você diz, não, me ajuda lá a varrer. A varrer ninguém quer, né? Mas quem sabe botar mais um tijolinho lá no reino dos céus lá, né? Não, isso eu quero. Isso é interessante. Muda a perspectiva. Né? Então, ambiente, trazer eles para perto, incluir eles desde cedo no processo de fazer acontecer toda a programação e o que mais? Cara, ser aberto, como a gente falou antes, ser aberto às críticas, né? Porque eles vão ir te moldando, né? Eles vão ir te dando feedback se a coisa tá funcionando ou não tá funcionando. Então, trazer eles para perto, não só para servir no ministério, mas para opinar no ministério. Para dizer, tipo assim, não, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui vai dar certo, isso aqui não faz sentido, né? Aí tu vai conseguindo deixar o ministério com a cara deles, porque é pra eles, né? Não é a tua ideia, talvez a tua preferência era fazer um negócio diferente, tu achasse mais legal, mas cara, eu por mim a playlist era só Iron Maiden, né? Botava ali, a cada semana eu ia pregar uma mensagem sobre uma música do Iron Maiden, né, e tal. Ia fazer um negócio mais assim, ia botar uma Harley num canto, né? E ia passar o basquete no final ali. Porque são as coisas que eu gosto, né? Mas o que é que eles gostam, né? Eu tenho que ir atrás do que eles gostam. Vai ter que estar vulnerável e aberto para ouvir. Vai ter que estar vulnerável e aberto para ouvir. Às vezes vai vir uma crítica, tem que ouvir, entender, tem que amar, né? Essa hora o amor é importante. Então é isso, acha um ambiente legal, traz eles pra perto, faz eles servir e ouve o que eles vão te dizer. Vai ajustando conforme eles vão te dizer. Porque cada grupo vai ser diferente também, imagina. Isso. Dependendo da cidade, dependendo do estado que tu tiver, vai ter características diferentes, né? Daqui a pouco tu tá em um lugar que a música funciona, né? Que a música funciona.
Então tu vai ter uma música ambiente ali, ou tu vai ter não vai ser tipo um louvor, digamos assim, daqui a pouco um violãozinho ao vivo, o cara canta 1, 2 músicas antes da mensagem ali, o pessoal sentadinho ouvindo, o pessoal gosta. Não, isso não funciona, então vamos tentar outra coisa. Aqui é a galera do pagode, bom, então vamos meter um pagode, né? Vamos fazer um negócio que funcione. Bacana, então além desses princípios assim do ambiente, trazer, ouvir, tem mais alguma coisa que tu acha que é tipo universal, assim, que todo líder jovem pode implementar ou devia saber ou ajuda ele no começo? Cara, eu acho que uma coisa que tu não pode fazer de jeito nenhum é subestimar o jovem, né? Então tipo assim, cara, às vezes tu pode pensar assim, vou fazer, mas eles não têm capacidade para fazer, ou eles não têm entendimento para ouvir esse tanto de teologia ou de Bíblia, não sei o que, assim, cara, o jovem tem uma mente privilegiada. A mente deles pode estar meio bagunçada por causa da forma como eles usam o celular e como estão expostos à tecnologia e tudo mais e tal, mas o jovem, ele tem uma mente privilegiada, né? Então, cara, aproveite isso, né? Então, trabalhe isso com eles, né? Estimula eles a pensar, traz eles. Uma coisa que dava muito certo no começo, quando a gente era um pouco menor, eu interagia mais a mensagem com o público, né? Eu lançava as perguntas para eles e eles respondiam as perguntas, né? Com o tempo e o crescimento do hype, a gente teve que ir reduzindo isso, né? Então, volta e meia eu ainda lanço uma outra pergunta, mas é bem menos, né? Antes era toda a mensagem era interativa, né? Depois isso foi diminuindo. No começo, cara, eu acho que isso é ótimo. A melhor maneira de tu fazer é tu fazer a mensagem interativa. Lança uma pergunta, ouve a resposta. Lança outra pergunta, resposta. Né? Então, esteja aberta, né? Prepara um material bom, bem denso, assim, com bastante coisa para conversar com eles, mas vai indo conforme as perguntas deles, né? Vai indo conforme as respostas das perguntas que tu lança. Com o tempo, agora a gente está com 50 pessoas. Bom, aí não dá, porque daí vai virar 3, 4 horas de mensagem, aí fica enfadonho, vai passar o tempo, vai ficar chato. Aí eu tive que mudar isso, né? Tive que reduzir esse espaço de interação, né? Mas no começo, cara, eu acho ótimo. É top. É top mesmo. Dica boa aí para quem vai começar o ministério. Então, Anderson Lima deu a morta aí de como é que faz para criar um ministério de jovens de sucesso, como é o ministério de jovens do Hype aqui. A gente fica muito feliz de ver os frutos que estão vindo. Todo batismo tem gente do Hype batizando, então a gente fica assim muito feliz com isso acontecendo, cara. E eu fico muito feliz de ter tu aqui para compartilhar esse teu conhecimento, tudo que tu aprendeu aí com tentativa e erro, fazendo. Dá um pouquinho mais mastigadinho assim. Para quem gostou disso daqui, a gente está preparando uma matéria que talvez quando você está assistindo isso ela já pode ter saído ou não. Se tiver saído vai ter o link em algum lugar, mas a gente está preparando uma matéria sobre Ministério de Jovens aqui no seminário. Então ele vai poder entrar com mais profundidade nesses temas que ele trabalhou do primeiro podcast, que é mais uma leitura sociológica, e desse podcast que é a prática do ministério mesmo. Então, muito obrigado, Anderson. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. É isso aí. E cara, né, se tiver algum líder aí interessado em saber mais, quiser conhecer o nosso ministério, cara, a gente tá de braços abertos. Quiser vir, se você é da região aqui de Rio Grande do Sul, região metropolitana, e quiser vir conhecer o Hype, vai ser um prazer receber você aqui. Se você tá mais longe da gente, cara, manda uma mensagem, entra em contato pelo CEMIB, pelo YouTube, sei lá por onde aí que tiver os links e os números aí do CEMIB, e chama a gente para conversar, cara. Eu tô à disposição para poder ajudar, né, como eu puder, e explicar mais detalhadamente se precisar, e passar o nosso material. A gente tem alguns materiais ali de treinamento, de como é que as coisas funcionam, nosso projeto para o ano. Eu posso compartilhar isso com você, vai ser um prazer, porque, cara, nosso objetivo é fazer o reino avançar nessa geração, que essa galera conheça Jesus e que o reino dele avance. Eu tive uma ideia, isso aí tu pode já me mandar esses arquivos todos e a gente disponibiliza já agora aqui no link aqui embaixo. Pode ser, se for interessado, para abrir lá, já tem o material. Beleza. Então tá, mano, valeu. Deus te abençoe muito. Obrigado. Aí. E abençoe o Hype. É isso aí, amém.
Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.